Boa noite a todos. Vou aguardar o pessoal entrar aí na live para a gente começar a falar um pouquinho do assunto, que é o povo cigano dentro da Quimbanda. É um assunto um pouco interessante, um pouco curioso, um assunto que muitas pessoas não conseguem compreender. Boa noite ao pessoal que está entrando aí na live. Esperar o pessoal entrar para a gente começar a falar sobre o povo cigano. Separem as dúvidas de vocês para a gente tentar esclarecer um pouquinho sobre esse assunto complexo. Luiz Miguel falou que estava aí assistindo o vídeo do Exu Ventania, né? Eu ainda não consegui colocar ele, subir ele aí no Instagram, porque como o Instagram ganhou muitos seguidores, o Instagram acabou me bloqueando, né? Para postagem. Espero que em breve eu seja desbloqueado. Então, no momento eu só consigo fazer live, mas em breve esse vídeo aí do Exu Ventania também vai subir aqui pelo Instagram, mas ele já está disponível no TikTok e lá no YouTube, né? Rodrigo Ziebel, boa noite. Futuro iniciado, se for à vontade de seu Tranca-Rua, de Dona Padilha. Então, gente, vamos lá. Eu separei aqui, né, se eu olhar, é porque eu separei aqui um rascunho, para não esquecer as coisas importantes sobre o culto do povo cigano, que eu acho que vocês devem aprender. Boa noite a todos. Compartilhem a live, por favor. Pessoas que vocês acham que vão gostar do assunto, pessoas que não compreendem sobre o assunto, quem puder compartilhar aí, eu agradeço bastante. Bom, o povo cigano, quando a gente fala do povo cigano, a gente fala de um povo andarilho, a gente fala de um povo livre. Axé aí do povo do interior de São Paulo. Então a gente fala dessa cultura livre. Os ciganos e ciganas gostam da liberdade em si. Então são espíritos livres. O povo cigano, por andar muito pelo mundo, eles acabaram aprendendo sobre diversas culturas, sobre diversas práticas. Então a gente vê que a cultura cigana, o culto cigano, ele envolve várias culturas em si, né? O povo cigano é um povo muito culto, é um povo muito andarilho, que gosta muito de magia, né? A gente vê que os ciganos em si, eles são aqueles que vão na frente, são aqueles que vão ver o espaço do acampamento, vão ver se aquele local não tem nenhum perigo para a tribo. Então é um povo que vai estar sempre indo em busca de liberdade. Eles acampam em beiras de praia, em beiras de rios, em campos abertos, campos floridos, né? A gente vê aí alguns ciganos que não trabalham só com essa segurança, só com essa abertura aí de caminho, né, para que a tribo chegue, mas a gente vê aí o povo cigano trabalhando, os ciganos em si, né, os homens, trabalhando com caça, com pesca, mineração. Então a gente encontra aí ciganos que atuam em todas essas áreas. A gente encontra cigano que vai trabalhar em todos esses âmbitos, não só para abrir caminho, como a grande maioria das pessoas associam os ciganos, né? Os ciganos em si não são muito bons com magia, né? Dentro da tribo cigana, os ciganos são a força braçal em si, né? Então eles dificilmente vão trabalhar com magia, vão trabalhar com jogos, né, consultas, adivinhações, né, eles não costumam trabalhar com isso.
isso cabe às ciganas. As ciganas, quando a gente fala de cigano, a gente fala de um jeito de ser. As ciganas são aqueles espíritos livres, que gostam muito da bijuteria, que gostam muito do ouro, da prata, do bronze, do cobre, né, que usam muitas pulseiras, muitos colares, né? Então a gente vê que as ciganas, as roupas ciganas, elas são muito coloridas, porque o principal intuito das ciganas é atrair os homens para que elas consigam benefícios. Então as ciganas trabalham muito com magias de atrações, magias de amor, para que elas consigam estar conquistando donos de grandes posses, grandes chefes, grandes homens ricos, né? Então elas trabalham aí para, digamos que, tirar a riqueza das pessoas ou tirar vantagens para si. Então as ciganas trabalham muito nesse tipo de magia. Elas também trabalham aí com as cartas, com, né, o tarô, a carta cigana, o tarô. Já vi também ciganas consultando apenas com um baralho comum. Já vi ciganas trabalhando com água, um copo de água. Ela olhava ali e falava a vida da pessoa naquele copo de água. Trabalham também com runas, pêndulos e outros oráculos, né? Então a cigana, ela vai muito fazer essa magia, ela vai muito mexer aí com a questão da conquista no âmbito de conseguir permissão para ficar naquela terra, para conseguir joias, conseguir crescimento financeiro. Então as ciganas são muito utilizadas para isso, né? Para crescimento, para conquista. Às vezes aquela mulher que quer conquistar algo na sua vida e não consegue, aquela mulher que é livre, mas não consegue conquistar algo na sua vida, ela precisa muito cultuar as ciganas, para que elas tragam esse aspecto de independência feminina, né, que tragam essa força feminina para as mulheres. Então é um culto muito interessante, um culto que muitas pessoas não conseguem compreender o quão amplo é o culto cigano. A gente vê que os ciganos não têm só altares, mas a gente vai falar já já sobre isso aí. Então, o Marcos falou aqui sobre sacrifício, né, cigano. E existe sim sacrifício, e não quer dizer que a cigana vai receber sacrifício, que ela vai virar pombogira. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Sacrifício dentro do culto do povo cigano. O João Pedro aqui perguntou se foram necessariamente ciganos em vida. Na verdade, não é obrigatório, né? A gente vê espíritos. Quando a gente fala de espírito, a gente fala de uma egrégora. E o que é uma egrégora? É como se fosse uma caixinha, né? Vamos imaginar aí uma caixinha escrito lá ciganos. E dentro dessa caixinha vai entrar espíritos que são livres, espíritos que se identificam com aquela forma de viver, com aquela forma de praticar a sua cultura, né? Então não é obrigatoriamente espíritos de ciganos, né? Você vê, por exemplo, um minerador, né, que às vezes não tem nada a ver com cigano, quando morre, ele pode sim estar entrando na egrégora, né, dos ciganos, né? Um cara que vai prover o alimento para casa, né, aquele cara que sempre vai na frente pensando na segurança da família, né, ele pode ser um cigano, né, um espírito, quando morrer, vai se identificar como um cigano. Então a gente tem que abrir a nossa mente e parar de pensar, só o cigano é só o cigano que foi cigano em vida. E não é assim, é igual pombogira. Não a pombogira foi pombogira em vida.
né? Pombogira são aquelas mulheres que se identificam com aquele nome. Então, por exemplo, Maria Mulambo. Todas as Marias Mulambo que estão dentro daquela egrégora ali de Maria Mulambo são espíritos que se identificam com aquele jeito, com aquele perfil de Mulambo, né? Mas não quer dizer que todas, quando foram viventes, têm a mesma história. Tanto que quando eu fiz os vídeos falando um pouco dessas egrégoras, né, falando um pouco de Exu, de Pombogira, que os vídeos estão aí no feed, né, eu deixo bem claro que eu falo um pouquinho do geral, das características gerais de cada Exu, de cada Pombogira, de cada entidade, né, mas que cada espírito tem a sua história, né? Então a gente deve se aprofundar na história daquele espírito e entender que é uma egrégora, né, e que não é obrigatório todos os espíritos terem aquela mesma história, até porque isso não teria lógica, né? Não tem como um espírito estar presente ali em 2 corpos, por exemplo. Então, você vai ter aí num terreiro 3 pessoas que trabalham com a Maria Mulambo, então não tem como um único espírito estar dentro de 3 pessoas, né? Obviamente que são espíritos diferentes. E isso é muito importante a gente compreender. O povo cigano, ele é muito ligado à natureza, né? Eles são ligados aos elementos. Então você vê aí os elementos da natureza. Então você vê o fogo, o ar, a terra, a água, o sol, a lua, as estrelas. Então tudo isso é muito importante para o culto do povo cigano, né? Então às vezes quando a gente vai fazer um encantamento cigano, quando a gente vai fazer um assentamento cigano, quando a gente vai fazer uma oferenda cigana, a gente precisa muito seguir as luas, os astros, né? Seguir aí as estrelas. Tem alguns rituais ciganos que a gente só pode fazer quando tiver estrelas no céu, né? Estrelas aparecendo, né? Tem alguns rituais que a gente tem que fazer antes do sol estar quente, né, antes do meio-dia, outros rituais que a gente só pode fazer no meio-dia, né, dentro aí da cultura cigana. Então a gente tem essa energização, né? A gente tem essa busca da força da natureza, né? A gente vai buscar esse contato com a natureza para conseguir encantar o povo cigano. Então uma coisa errada que as pessoas fazem por aí é, por exemplo, montar uma cesta e colocar um monte de espelho, champanhe, não sei o que dentro dessa cesta e colocar num pé de uma árvore. Obviamente que ele não vai estar agradando aos ciganos, porque os ciganos são ligados à natureza. Então se você está agredindo a natureza, você não vai conseguir absorver o axé que o povo cigano tem para você, né? Então tudo isso a gente precisa entender para que a gente faça um culto limpo, um culto como ele realmente é, e não ficar inventando, né? O que muito acontece são pessoas que não conseguem compreender um pouco da cultura cigana, e aí eles querem fazer de qualquer jeito, né? Querem inventar. Você vê, por exemplo, a pombogira cigana, né? Tem muita gente que cuida de qualquer cigana como pombogira cigana, mas não é assim. Dentro da Quimbanda existe culto para os ciganos, que não quer dizer que aquele cigano ou aquela cigana que está sentado, que está ali representado, que é um Exu cigano, uma pombogira cigana. Isso é muito importante a gente compreender, porque as fundamentações são diferentes, né? O ritual é diferente, né? Então, por exemplo, o povo cigano leva água, já uma pombogira ou um Exu cigano não. Então a gente tem que compreender quem é aquele espírito, se é um Exu cigano, se é uma pombogira cigana, né? Então a gente precisa entender um pouquinho sobre isso, até mesmo para não fazer besteira aí na vida das pessoas, né? Dentro aí da fundamentação cigana, né, a gente vê o uso de diversos elementos. Além dos elementos da natureza, que foram os que eu falei, a gente vê condimentos como canela, cravo, anis estrelado, erva doce, erva cidreira,
né? Então a gente tem muito uso dessas coisas naturais dentro do culto cigano. Essências, incensos, né? O encantamento cigano é sempre muito cheiroso, né? É sempre tudo muito organizado, né? Porque o povo cigano não gosta de bagunça. O povo cigano não suporta nada quebrado. Então quem cultua o povo cigano e guarda alguma coisa quebrada na sua casa está cultuando errado, né? Porque o povo cigano não gosta que você guarde nada, porque para eles isso chama miséria, né? Tanto que a gente vê uma frase na internet, que é uma frase cigana, né, que fala assim: tudo que cair da carroça deixe para trás, não pare a carroça para buscar. E isso é a cultura cigana, né? Eles acreditam que se quebrou aquilo ali é porque está livrando de um negativo, está livrando de alguma coisa ruim, ou aquele objeto já não precisa mais estar no caminho deles, né? Então o povo cigano é um povo muito livre. Então a gente precisa entender toda essa cultura cigana, até mesmo para montar um assentamento cigano, para fazer um culto do povo cigano, né? As oferendas ciganas são diversas e sempre com um agridoce, né? O povo cigano gosta do doce, né? Então uma farofa cigana a gente faz com passas, com damasco, né? Então fica aquela coisa agridoce, frutas cristalizadas. Então a gente tem que compreender um pouquinho aí da cultura cigana. Os ciganos gostam de assados também, né? Então é uma das oferendas que a gente realiza para eles, tudo muito arrumado, tudo muito perfumado, né? Não só para os ciganos, mas como para qualquer outra entidade, né? Você vai arrumar uma farofa para Exu e você enfia ali um monte de cigarro, um monte de incenso, um monte de purpurina em cima, ninguém come aquilo. Então também não vai ser o Exu que vai comer. A gente precisa ter essa consciência que a gente vai ofertar boas coisas para receber boas coisas na nossa vida, nos nossos caminhos, e algo também comestível, né? Como é que eu vou pedir prosperidade entregando uma coisa feia, um negócio realizado de qualquer jeito? Não tem como a prosperidade morar num lugar sujo, né, num lugar desorganizado. Isso é muito importante para que a gente tenha crescimento na vida. Às vezes não é só o ebó que vai dar caminho para a pessoa. Às vezes a forma a qual ela leva o axé do ebó é importante. Porque não tem como você fazer um ebó para abrir caminho se você tem dentro do seu guarda-roupa um monte de roupas que você já não usa mais. Se você tem dentro da sua casa um monte de coisas quebradas, se você fica acumulando coisas, se você mantém a sua casa, o seu lugar de culto sujo, então não tem como chegar à prosperidade num lugar assim, num lugar desorganizado, num lugar sujo. E isso é muito importante das pessoas entenderem dentro do culto aí de qualquer espírito, né? O carinho, a devoção, a organização. Então você vai manter o altar daquele espírito, que é o assentamento, né, num lugar organizado, num lugar bonito, né, o melhor que você pode dar para aquele espírito, né? Então se no momento você só pode colocar piso, você não pode colocar porcelanato, ok, coloque um piso. Se no momento o melhor que você tem é um vermelhão, ok, deixe no vermelhão. Agora, se você tem condições de colocar um porcelanato, dar um porcelanato para o quarto de Exu, e você coloca um vermelhão porque você quer economizar, porque você acha que é desnecessário, então você não vai conseguir obter axé na sua vida, você não vai conseguir obter prosperidade, porque você está negando a prosperidade entrar para a sua vida. Vamos lá. Então, assentamento cigano. Dentro da quimbanda, a gente faz assentamento cigano, tá? Algumas vertentes só montam o altar cigano. Aí coloca as imagens, pedras semi-preciosas, né? Dentro da quimbanda, não. Dentro da quimbanda a gente monta não só assentamento cigano, como de outras entidades, assim como caboclo, boiadeiros, pretos de quizomba, né, baianos,
marinheiros, né? Então a gente monta assim assentamento, né? Dentro da minha vertente a gente monta assim assentamento para cigano. Não é toda a vertente, e foi o que eu falei no início da live. Você tem que saber montar o assentamento cigano, porque é totalmente diferente de um assentamento de Exu e Pombogira, né? Então não tem como você copiar, porque são elementos diferentes, são culturas diferentes, então você tem que entender essa cultura antes de você montar um assentamento cigano que traga um bom resultado para sua vida, né? Porque o que infelizmente acontece é que as pessoas fazem tudo copiando, né? Os mesmos assentamentos, tudo igualzinho, e isso aí não tem como ser próspero, né? Os assentamentos ciganos são feitos em diversos lugares, assim como baús de madeira, são feitos em gamelas, em recipientes de plástico, panelas de pedra-sabão, panelas de cobre, panelas folheada a ouro, panelas de prata. A gente vê assentamento cigano sendo feito em barcos. Tem uma cigana específica que o seu assentamento é realizado dentro de um barquinho de metal dourado, né? Porque essa cigana, quando foi viva, ela era apaixonada por um pescador, né? E ela morreu por amor a esse pescador, né? Acabou, esse pescador morreu, e aí ela ficou ali na beira do cais esperando esse pescador retornar, e esse pescador nunca veio. E ela dali ficou e morreu ali no cais, né? Então ela morreu por amor, né? Atrás do amor. Então a gente simboliza isso através do barquinho de metal dourado, né? E a gente tem diversos outros elementos, assim como ânforas, né? Assim como elementos de barro, né? Como panelas de barro, alguidares até vai, né? Eu acho que não tem muito a ver com o povo cigano, mas há quem monte, né? Então até pode levar alguidar, você pode colocar em fruteiras. Aí você tem vários recipientes aí que você bota, tem cigano que você arruma em carroça de madeira, né? Você coloca os fundamentos dentro daquela carroça de madeira e faz um encantamento ali, né? E respondendo uma pergunta que eu vi aí, se eu não me engano é do Danilo, né? Sim, leva sangue dentro do assentamento cigano. Né? Se a gente parar para ver, o povo cigano realizava sacrifícios, né? Eles faziam sacrifícios para Santa Sara, que era a padroeira dos ciganos, né? Então eles, do sacrifício que eles realizavam para Santa Sara, eles pegavam as carnes para consumir, né? Então os ciganos iam caçar, iam buscar um porco, uma galinha, um boi, o que eles conseguiam, e eles realizavam a ritualística para Santa Sara, tanto que tem um ritual cigano que se faz a passeata, né, de Santa Sara. Então é uma ritualística que você faz de tempos em homenagem à padroeira dos ciganos, que não é uma santa católica, ao contrário do que as pessoas pensam, né, porque ela não é aceita pela Igreja Católica. Para a Igreja Católica ela é uma santa pagã, né, então não tem problema de ser louvada e honrada dentro da quimbanda, né, haja vista que a quimbanda é anticristandade, e a Santa Sara não é considerada cristã, né? Então existe sim esse sacrifício dentro do povo cigano. Alguns bichos que são ótimos ofertar para o povo cigano são bichos que nos remetem à prosperidade, assim como o coelho, assim como o pombo, porque alcança, né? O pombo voa, então ele vai atrás da liberdade, então isso é muito importante. Alguns pássaros, o povo cigano também pede, alguns pássaros pequenos, que é importante a gente entender que o sacrifício, ele não é funcional só quando você mata um cabrito, quando você mata um boi, e às vezes é o axé daquele bicho. Então às vezes um bicho pequeno vai ter muito mais força do que um bicho grande, porque é o axé que aquele bicho detém que vai sacrificar, né, sacralizar tudo aquilo ali. O Quimbanda Barco
do Maré, né, Mojubá, aí, Nigunzuê, Quimbanda, irmão. E sim, existem algumas crianças cultuadas dentro da cultura cigana, tanto que tem um casal de gêmeos, né, que é Liliat e Kenup, se eu não me engano, o nome desses ciganos que são cultuados juntos, né, realizado o assentamento dos dois, que se assemelha aí, vamos dizer, ao Ibeje. Não é a mesma energia, né, mas se assemelha. São gêmeos que são cultuados dentro da cultura cigana e são crianças, né? Então é essa fase juvenil aí dentro do culto cigano. São ótimos para a movimentação de comércio, para situações ligadas a crianças. Então quando você vai fazer um batismo cigano, né? Quando você vai fazer às vezes algum trabalho cigano para apaziguar uma criança que não está conseguindo dormir direito, uma criança que está tendo problemas de saúde, a gente recorre a esses gêmeos, né, que são crianças ciganas. O Sete Caveiras, né, falou, aí sim, muda sim, dependendo do local, né, que esse cigano então muda um pouco do assentamento dele. É óbvio que uma cigana espanhola, por exemplo, a gente vai colocar elementos que a gente encontra na Espanha, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado, né, para a gente entender essa cultura, a gente entender essa religião cigana, né, entender essa fundamentação do povo cigano. É algo muito vasto, é uma coisa que se eu fizesse aí uma semana de live eu não ia conseguir falar tudo que eu aprendi com a cigana Esmeralda, né? Para quem não sabe, foi a cigana que me criou, Virada, né? Hoje é a cigana que trabalha comigo também, mas é a cigana da minha avó carnal, uma cigana que vem na nossa família, né? E eu fui criado por ela, literalmente, né? Ela me botava de castigo, ela me dava esporro, então ela me educou muito, e graças a essa cigana, né, que hoje eu sou esse sacerdote, porque ela que me preparou para tudo isso, né? Foi ela que desde sempre, desde novo, veio me preparando para isso. Teve uma pessoa que perguntou aí, então, não é sempre que o povo cigano vem em casal, tá? Pode acontecer sim, mas nem é sempre, não é sempre. Né? Por isso que é importante o oráculo, tá? O povo cigano a gente vê também no oráculo de ossos, né? Até porque o oráculo de ossos é onde responde todos os espíritos, né? Então qualquer espírito que você vai invocar vai responder no oráculo de ossos, né? Então a gente vê a fundamentação do povo cigano ali, né? Mas também em cartas, né? Só que a carta em si vai ser mais demorado você conseguir ver tudo isso, de onde o cigano vem, o que vai levar no assentamento, né? Algumas terras também, assim como no assentamento de outras entidades também levam, né? Então a gente tem essa cultura cigana aí, de campos, rios, praias, né? Então são algumas sugestões de terras, vamos dizer assim, que pode levar, né? A gente tem aí ciganos que são muito ligados ao povo egípcio, né? Então a gente vê ciganos que gostam de pirâmides, né? Até porque a pirâmide é o equilíbrio energético, né? Entre os 4 elementos que se juntam em uma única ponta, né? Então a gente tem alguns ciganos ligados a isso, então tem ciganos de várias culturas, né? E isso é importante a gente ter na nossa cabeça quando a gente vai montar uma fundamentação, quando a gente vai fazer uma oferenda cigana. Dentro do culto cigano tem muitas magias, muitos ebós, né? Muitas oferendas. Então a gente vê aí ebós para retirar negatividade, para abertura de caminhos, onde a gente utiliza muitas coisas naturais, né? O povo cigano ele vai muito no lado da natureza, né? Então são frutas, são doces, cristais, né? O povo cigano gosta muito de pedras, cristais, né? Porque cada pedra tem a sua energia,
muitas magias com flores também, tá? É uma das coisas que o povo cigano aprecia muito. A gente tem que lembrar que o cheiro também é muito importante dentro do culto cigano. Teve uma pessoa aqui que me pediu para falar sobre a cigana Madalena. Infelizmente, eu não vou conseguir falar aqui sobre todos os ciganos e ciganas que eu gostaria de falar. Mas assim como eu estou fazendo essa série de Exus, falando de Exus e pombogiras, eu também pretendo fazer sobre o povo cigano. Tá? Então falando um pouquinho de cada cigano, cada cigana aí que eu conheço, tá bom? É importante lembrar também que é tanto cigano, né? Que eu não sei nem se eu lembro de tanta coisa. Perguntaram, o mesmo oráculo. Bom, eu utilizo o mesmo oráculo, né? O oráculo que eu uso na quimbanda, eu uso aí para o povo cigano, uso também para caboclo, preto de quizomba. Porque dentro da minha tradição, a gente cuida de todos esses espíritos dentro da quimbanda, né? Diferente de outras vertentes que só cuidam de Exu e Pombogira, mas acabam esquecendo outras entidades que são importantíssimas na vida do ser humano. Né? Então, caboclo, boiadeiro, preto de quizomba, a gente cuida dentro da quimbanda na minha casa. A gente tem aí alguns elementos que são presságios de boa sorte. Então a gente vê muito aí a ferradura, a roda de carroça, que para o povo cigano é de suma importância. Então quem cultua cigano e consegue aí uma roda de carroça é maravilhoso para chamar essa energia cigana, essa renovação, né, cigana. Me perguntou, não, o meu oráculo é o oráculo de ossos, tá? Alguns chamam de Nigombo, né? Mas em si o Nigombo é um oráculo banto, né? Um pouquinho diferente, né? A gente pode chamar também, mas em si eu gosto mais de chamar de oráculo de ossos, né? Mas não é toda a tradição que usa o oráculo de ossos que mexe com cigano, caboclo. Isso aí é muito importante a gente deixar bem claro. Então a gente tem aí esses elementos como baralhos, castanholas, a gente tem o uso de pirâmides, como eu falei, pentagramas, né? A gente também usa pentagrama invertido, porque muitos ciganos foram perseguidos pela Igreja Católica, né? Então por isso que muitos ciganos trabalham dentro da quimbanda, né? Porque eles são espíritos contra a cristandade, né? A gente tem que lembrar que foi um povo muito perseguido, né? Então eles às vezes estavam numa terra onde o catolicismo prevalecia, então eles eram perseguidos por fazer magias, por fazer banhos, fazer feitiçarias. Uma pessoa me perguntou se eu faço gira de desenvolvimento só para os médiuns do terreiro, né? Eu não abro gira de desenvolvimento para o público, né? Até porque a gente precisa conhecer a espiritualidade de cada pessoa, né? Então eu conheço a espiritualidade dos meus filhos, dos meus iniciados. Então desenvolvimento em si são para pessoas que são iniciadas no culto. Até porque o desenvolvimento é um conjunto, né? Não é só você manifestar um espírito, né? Mas também você aprender, você se aprofundar no culto. Então isso aí é importante para o desenvolvimento. O que adianta você incorporar um Exu, uma pombogira, um caboclo, um boiadeiro, se você não sabe quem é, se você não conhece esse espírito, se você não sabe o que é quimbanda, né? Porque tem muita gente aí que incorpora Exu e pombogira, mas não sabe quem é aquele Exu, qual a importância daquele Exu, por que cultua aquele Exu, né? Então isso aí é de grande importância para qualquer desenvolvimento, seja ele de qualquer entidade. Foi como eu falei, né, das oferendas, a gente tem os condimentos, né? A cultura cigana, ela preza muito o colorido. Então dificilmente a gente vai ver um cigano trabalhando aí nas cores preto, marrom. Não é uma cor que o povo cigano goste muito, né? Eles acreditam que é uma cor que não tem uma vibração muito boa. Não que não existam ciganos que trabalhem em cima dessas cores, tá? Mas normalmente o povo cigano trabalha muito em cores alegres. O quanto mais alegre as coisas ciganas, melhor.
Então a gente vai ver tudo aquilo que nos remete à prosperidade, assim como frutas, assim como doces, pães, trigo, sementes. Então o povo cigano gosta muito dessa diversidade, da cor, da alegria. É um povo que comemora sempre. Tanto que os rituais fúnebres dentro da cultura cigana são grandes festas. Porque o povo cigano não tem essa cultura de morte como nós temos. Para eles, uma pessoa que morreu, né, uma pessoa da tribo que morreu, ela se livrou dos malefícios da vida. Ela se livrou do sofrimento da vida. E hoje ela vai auxiliar, né, a tribo cigana estando aí pelo outro lado, né, pelo outro mundo. Então eles fazem uma grande festa e eles costumam muito queimar, né, os pertences, queimar o corpo, né, porque o povo cigano eles não se apegam muito a nada, né, na verdade eles não se apegam a nada. Quebrou, eles jogam fora, enjoou, eles jogam fora. Então não é um povo apegado, não é um povo que fica preso àquilo. Ah, mas esse cordão era de fulano, isso era de ciclano. Não. Eles acreditam até que algumas coisas não podem continuar por serem amuletos amaldiçoados, às vezes, porque dentro da cultura cigana você tem muito isso, né? Às vezes colares, anéis, pulseiras que a pessoa utiliza que são realizados magias em cima disso, né? Então, por exemplo, às vezes uma mulher que deseja conquistar um homem, né, mas ela não pode fazer uma magia na comida dele, não pode fazer uma magia na bebida dele, né, não tem como soprar um pozinho nele. Então a gente faz esses encantamentos aí com cigano, né, com brincos, com pulseiras, com colares, né, que sempre que chamam a atenção, né? Dificilmente você vai ver uma cigana gostar de um brinco pequenininho, né? A cigana gosta de argola, brincos de pedras bem coloridos, né? Porque isso aí faz parte da cultura deles, né? Cigano não é cigana, né? Não é de usar uma, duas pulseiras. Gostam de usar até aqui no braço, ficar cheio de pulseira, né? Balançando, fazendo barulho, né? As saias muitas das vezes levam guizos, levam elementos que vão fazer barulho, sinetas, né? Porque é um povo que onde passa faz barulho. Porque para eles o barulho afasta a miséria, o barulho afasta a negatividade, né? Tanto que a gente vê, a gente toca, né, o atabaque, a gente invoca os espíritos, a gente acredita que o som do atabaque ele vai levar a negatividade, o som do atabaque vai levar as coisas ruins daquela terra, né? Então o povo cigano também acredita nisso. Um dos rituais importantíssimos para o povo cigano é a fogueira, né? Tanto que aqui no terreiro, para a gente cultuar muito o povo cigano, a gente faz, perto do final do ano, a gente faz uma fogueira, onde essa fogueira é acesa somente com velas, tá? Uma ritualística, um preparo, onde cada um vai acender a sua vela e vai colocar na fogueira, e a fogueira pega fogo mesmo. Não é historinha, eu tenho foto, tenho vídeo no TikTok da última fogueira que a gente fez para cigana. Então quem um dia quiser vir, né, para ver como é que funciona, para participar dessa ritualística, né? Então a gente faz a fogueira, a cinza da fogueira, a gente faz algumas limpezas, porque é como se a gente tivesse concentrado toda energia negativa naquele fogo. E aquele fogo, né, aquela madeira se transformou em cinza. Então essa cinza às vezes a gente solta no mar, essa cinza às vezes a gente enterra com alguns elementos. Então isso aí é sempre consultado, né, o cigano, a cigana chefe da casa, para onde essa cinza vai ser levada, né? Às vezes ela é passada nas pessoas da casa e tem algum direcionamento, amarrada e colocada no alto de uma árvore. Enfim, existem diversas formas de dispersar essa energia negativa. E aí as cores das velas que a gente acende, né, ou seja, cada cor tem um significado, é que a gente pede essa renovação. Então o fogo vai queimar toda a negatividade, todas as coisas ruins, para a gente ter uma renovação de ciclo. Então se a gente acendeu
uma vela amarela, né, para que a gente tenha dinheiro, se a gente acendeu uma vela vermelha para que tenha paixão, se a gente acendeu uma vela rosa para que tenha amor, uma vela verde para que tenha equilíbrio, né, sabedoria, uma vela laranja para que tenha saúde, e por aí a gente vai, né? Então essa tradição é uma tradição já da minha família, né? Essa fogueira é algo magnífico, mas que todo cigano tem aí o seu ponto energético, né? Então é importante a gente compreender esse encantamento. Foi como eu falei, que tem cigano que é feito em ânfora, tem cigano que é feito em barco, tem cigano que é montado com conchas, que é o caso do meu cigano, né? Então cada cigano tem o seu encantamento. A gente precisa buscar essa energia para que a gente sintonize a força daquele espírito com o assentamento e com a pessoa, né? Então é uma cultura incrível, é uma cultura que tem muitos banhos, muito uso de cristais, tem algumas ritualísticas que a gente faz, a gente tem que cercar a cabeça da pessoa com cristais, né, com alguns cristais específicos. Então é algo assim incrível, é incrível. A magia cigana é uma coisa incrível e bem simples, né? Então a gente vê, às vezes, você vê uma mulher macumbeira na rua, com um colar, com uma pedrinha, às vezes você nem sabe que aquela pedra ali foi encantada para atrair boa sorte, para atrair dinheiro, para atrair prosperidade. Eu mesmo tenho uma pedra que foi encantada pela cigana, que é posta na minha carteira, né, para que nunca me falte dinheiro, para que nunca me falte prosperidade nos meus caminhos. Então existem diversos patuás, diversas magias com coisas simples, com coisas pequenas, porque a magia cigana ela é muito silenciosa, né? Então a porrada cigana também é silenciosa, por isso que é importante a gente compreender muito bem esse povo, né? Porque quando eles cobram no silêncio, eles não anunciam, né? Porque tem Exu, por exemplo, que quando vai bater na pessoa, ele fala: oh, eu vou foder a vida de fulano, eu vou ferrar com ciclano, né? O cigano não, o cigano fica na dele, paciente, e vai ali às vezes ferrar a vida da pessoa, né? Então isso aí é importante a gente compreender essa vibração cigana. Normalmente a energia aí de incorporação cigana é uma energia muito leve, é algo muito tranquilo, né? Então não é uma energia que costuma balançar muito, que costuma deixar a pessoa mal, pesado, né? Porque é uma energia que é leve, é uma energia suave. E às vezes as pessoas sentem a vibração cigana, mas não sabem o que é, né? Às vezes a pessoa sente aquela leveza, aquele cheiro de perfume, aquela calma, aquela tranquilidade, e acha que é outra energia, quando na verdade é a energia cigana, né? A gente acredita muito dentro da cultura cigana que toda pessoa carrega cigano, carrega cigana, né? Só que é como se essa força em algumas pessoas estivessem um pouco adormecida, né? Então através de magias, através de ritualísticas, a gente, né, acorda essa energia para que a pessoa tenha muito crescimento na sua vida, né? Porque é um povo aí ligado ao dinheiro, ligado ao movimento, ligado ao crescimento, à administração financeira também, que é muito importante, porque não adianta só a gente ganhar dinheiro e não administrar o dinheiro, né? Então o povo cigano aí é magnífico. Tô vendo aí que tem bastante gente entrando na live. Boa noite a todo mundo. Podem enviar as suas dúvidas, as suas perguntas, se vocês quiserem aí saber sobre o povo cigano. A live tá aí para isso, né? É uma coisa que, por sugestões de várias pessoas, né, eu resolvi fazer a live, porque possibilita aí essa interação, né, nossa, de perguntas e respostas, diferente dos vídeos, né? E às vezes uma pergunta que alguém faz pode ser a dúvida de outras pessoas. Então vocês podem lançar perguntas aí sobre o povo cigano e eu vejo no que eu posso ajudar. Se vocês puderem também compartilhar a live, isso aí é uma coisa importante.
tá bom? Então, voltando aí um pouco da cultura cigana, né, uma coisa, por exemplo, que eu vejo que a maioria dos ciganos detestam é jogo de baralho online. Por que online? Porque você está falando a vida de uma pessoa ao meio de outras pessoas. E o povo cigano é um povo muito secreto, é um povo muito silencioso, é um povo que guarda muito segredo. Né? Então, uma consulta cigana você não vai fazer assim para expor a vida de uma pessoa para os outros. Né? É uma coisa mais particular, é uma coisa mais tranquila, onde essa pessoa vai se sentir mais à vontade. Né? Então, o povo cigano é um povo que adora às vezes consultar sobre almofadas, tapetes, tecidos, né? Mas assim, tipo, em live, a pessoa tá jogando aqui, por exemplo, eu pego um baralho e começo a falar a vida de todo mundo, mas eu tô expondo a vida dessa pessoa para outros. Isso é uma coisa que eu noto, que não é todos os ciganos, tá? Mas que a grande maioria dos ciganos não gostam, eles são muito reservados. Então, me perguntaram aí o que acarreta a falta de culto do povo cigano na vida de uma pessoa. Às vezes, a má sorte. Né? Por ser um povo muito ligado à sorte, às vezes a pessoa acaba perdendo oportunidades por não cultuar o povo cigano. Não que o povo cigano ou qualquer outra entidade vai punir as pessoas. A gente tem que entender que dentro de uma tradição, as nossas entidades, os nossos orixás, os nossos guias, né, eles vão se adaptar àquela tradição, porque foi a tradição que eles nos levaram. Então, se naquela tradição, por exemplo, não cultua caboclo, seu caboclo vai respeitar. Mas, às vezes, você precisa daquela energia. Então, você está em uma tradição que não cuida de cigano, mas você precisa da energia cigana, às vezes algo na sua vida vai ficar incompleto. Né? Às vezes vai faltar alguma coisa. O Rodrigo me perguntou a diferença de cigano e Exu cigano. Os ciganos em si, eles são provedores, tudo isso aí que eu falei no início da live. Né? Já o Exu cigano, ele já trabalha nessa questão da rua. Né? Então é um Exu que vai trabalhar aí perto de estradas, vai trabalhar perto de campos, né? Mas vai trazer um pouco dessa característica cigana, assim como a pombogira cigana traz, né? Mas é uma vibração energética diferente. Não que um cigano não possa se apresentar como Exu cigano, tá? Mas é uma vibração totalmente diferente. A gente tem que entender que cada espírito ele tem a sua função e também a sua limitação energética, tá? Então, se você for parar para ver, um Exu, ele pode fazer tudo na vida de uma pessoa, ok? Mas, às vezes, você tem uma outra energia que trabalha muito melhor naquilo do que aquela que você está recorrendo. Então, é muito mais fácil você recorrer àquela energia pela vibração energética dela para conquistar aquilo, né? Porque acontece mais rápido, flui melhor. Então isso é importante a gente entender. Muitas das vezes as pessoas se limitam, né, ou tem vergonha ou medo, não sei, né, de pedir auxílio de outras entidades que não sejam as suas. E isso aí é uma coisa que dentro da Quimbanda a gente não tem nenhum problema. O nosso foco, como o próprio nome já fala, Quimbanda luciferiana. Né, são os portadores de luz, aqueles que levam a luz para o mundo, né? Então, a nossa principal intenção é que a vida da pessoa caminhe, que a vida da pessoa flua, né? E se a pessoa, às vezes, vai precisar recorrer a um outro Exu que não seja o dela, ela vai ofertar aquele Exu, vai agradecer e ponto. Ela não vai precisar assentar e ficar cuidando daquele Exu a vida toda para ela. Ou, às vezes, na vida dela, por exemplo, trabalha um espírito em determinada área. Por exemplo, a cigana Esmeralda, ela trabalha na minha vida com dinheiro, com movimentação financeira. Então é ela que me traz o movimento financeiro, obviamente que junto das outras entidades, né? Mas ela me traz esse movimento, ela me traz a movimentação do dinheiro na minha vida. Já o meu cigano, que é o cigano Ramon, ele trabalha no âmbito da administração financeira. Então ele me ensina
administrar bem o dinheiro para que eu prospere com o dinheiro. Já a Dona Mulambo me ajuda muito a trazer clientes. Então, né, você está vendo, são 3 espíritos que trabalham em vibrações parecidas, mas cada um na sua área. Às vezes, a pessoa precisa de um crescimento financeiro e está fazendo oferenda para o seu Exu. Mas às vezes quem trabalha no financeiro dessa pessoa é o caboclo, por exemplo. Na minha vida, quem trabalha com saúde é o meu caboclo, o caboclo Itagi. Então, tudo isso a gente precisa compreender, né? É mais fácil a gente pedir pro Exu, ou pro caboclo, ou pro preto de Kizomba, que já tá ligado àquela energia, né? Aquela vibração energética. Então, isso é muito importante de um sacerdote parar, pensar e ver e refletir, né? Porque eu vejo muito as pessoas falando assim, não, você só cuida de Exu e Pombogira que resolve. Não precisa cuidar das outras entidades, as outras entidades não são nada importantes, né? Não tem função nenhuma na sua vida, é só enrolação. E não é por aí, tá? Não caiam nessa, porque não é por aí. Todo espírito que está ali no nosso caminho, ele vai nos ajudar em algo. Vai nos trazer um benefício. A gente tem que imaginar o campo espiritual, o mundo espiritual, como uma empresa. Então, cada espírito que faz parte dessa empresa, né, vai trabalhar de uma forma na nossa vida. Uns vão trabalhar na administração financeira, outros na saúde, outros na proteção, alguns para limpeza. Então, vai ter espírito que vai trabalhar apenas para limpar a energia da pessoa. Ele vai estar no caminho da pessoa para limpar a pessoa de energias negativas, de feitiçaria, de magias ruins. Então a gente precisa compreender esse equilíbrio energético para que a gente chegue ao que dentro da Quimbanda a gente chama de prosperidade. Quando a gente fala de prosperidade, isso é uma coisa que dentro do campo cigano também se aplica, não é só a prosperidade financeira, é também a prosperidade financeira. Mas a prosperidade em si, ela é todos os âmbitos da nossa vida positivo. Então, o que adianta a gente ter dinheiro se a gente não tem saúde, se a gente não tem equilíbrio, se a gente não tem felicidade? Não adianta, né? Esse lance de dinheiro compra felicidade, não é, de um certo ponto não é mentira. Mas eu atendo muitas pessoas que têm dinheiro, mas que não são felizes, que não têm saúde, até porque o dinheiro não compra tudo nessa vida, né? Então a gente precisa compreender isso para entender o que é prosperidade na nossa vida, o que é prosperidade pelo âmbito dos espíritos, né? Pelo olhar, pela ótica dos espíritos. Eu já vi 2 pessoas aí pedindo o meu contato. Tem um link na bio da página do Instagram, tá? No feed. É só você clicar ali na bio, entra no feed, clica na bio, que você vai ver ali o meu contato. Vocês podem entrar em contato comigo através do direct do Instagram ou pelo WhatsApp 21 99 4841 199. É só chamar lá pelo WhatsApp, tá? Quem não anotou, vou repetir novamente: 21 99 4841 199. Mas eu acho mais fácil vocês entrarem no perfil do Instagram, né, e clicar ali no link que vocês vão ser direcionados para o meu WhatsApp. É só mandar uma mensagem que dentro do possível eu atendo vocês. Então, tudo isso é muito importante no nosso caminho, né? Às vezes, uma pessoa ela precisa da Umbanda, ela precisa da Quimbanda e precisa do culto de Orixá, né? Então a gente precisa compreender isso. Uma coisa que muito acontece, que eu vejo que muito quimbandeiro faz, é também desmerecer a Umbanda, né? A Umbanda tem a sua função. Eu vejo que pessoas que já passaram pela Umbanda que acabam desmerecendo. Para a minha vida, para o meu caminho, não funciona.
Tá? O meu caminho que funcionou foi Quimbanda, foi Xexelabá, porque o Candomblé também não funcionou no meu caminho. Mas porque no meu caminho não funcionou, que no caminho do outro não vai funcionar. Conheço pessoas aí que estão com seus 80, 70, 90 anos de idade, que passaram uma vida inteira na Umbanda e conquistaram as suas coisas, e prosperaram, e cresceram. Então a gente precisa compreender isso. Né? Também tem pessoas que entraram para Quimbanda e não conseguiram conquistar nada na sua vida, porque às vezes a energia daquela pessoa não está voltada a Quimbanda, ou às vezes aquela pessoa não se acerta na sua vida. Foi o que eu falei no início da live. Não adianta, por exemplo, você pedir um caminho para o povo cigano, uma direção para o povo cigano, se você não faz uma limpeza na sua casa, uma limpeza física. É importante você ter a sua casa limpa, a sua casa cheirosa, a sua casa organizada, para que a prosperidade vá morar na sua casa. Você está com guarda-roupa cheio de roupa que você já não usa mais há anos, doa para quem precisa. Você já vai estar tomando um ebó, porque você já vai estar ajudando outras pessoas. Então só de você fazer isso, você já está melhorando a sua vida. Além de retirar a energia parada, porque energia parada não traz crescimento para a vida de ninguém. Exu é movimento, entidade é movimento. Se a sua vida não se movimenta, se você mantém no parado, você não tem como prosperar. O povo cigano é um povo que não para. O povo cigano está sempre uma hora e cada hora em um lugar. Né? Então, a gente precisa ter esse contexto todo para crescer na vida, para ter prosperidade, para ter felicidade, e também entender que nem tudo é responsabilidade do sagrado. Às vezes, muitas das coisas é nossa responsabilidade, né? Atitudes e coisas que a gente não quer realizar. Hoje mesmo eu fiz um atendimento, né, que a pessoa estava passando por um problema na sua vida amorosa, mas no oráculo, Exu aconselhou que a pessoa fizesse ebó para que ela não tenha problemas de saúde. E aí eu orientei essa pessoa. Aí a pessoa respondeu para mim: ah, não, mas a saúde eu não me preocupo. Eu só me preocupo com o amoroso no momento. Aí tudo bem, a pessoa morre, não vai ter amoroso certo. Não tem como ela ter um crescimento na vida amorosa se ela não está com saúde. Então a gente precisa entender também até que ponto aquilo que o oráculo aconselhou pra gente e aquilo que a gente quer na nossa vida, né? Isso é de suma importância. Então, o André perguntou aqui, bom, dentro da Quimbanda, a gente cultua aí diversas linhas, né? Caboclo, preto velho ou preto de Kizomba, boiadeiro, marinheiro, cigano, Exu, pombogira, né, a linha da malandragem, que algumas tradições é uma linha à parte, né? Dentro da minha tradição, os malandros e malandras são Exus e pombogiras, mas tem algumas tradições que é uma outra linha, né? Um outro culto. Eu não sei muito bem aí sobre a Umbanda, então não posso falar, né? Eu sei pelo que eu ouço aí de consultas, né? O C. Campos aqui falando, obrigado pelo carinho. Fico feliz em saber que você está gostando dos conhecimentos. Se vocês tiverem dúvida, é só vocês mandarem. Boa noite a todo mundo que está entrando aí na live, sejam bem-vindos. Quem perdeu aí o início da live, depois a live vai estar disponível aqui pelo Instagram, então é só vocês entrarem lá no perfil do Instagram que vocês vão encontrar a live salva, para que vocês vejam aí todo esse conhecimento que foi passado aqui sobre o povo cigano, né, todo essa história aí do povo cigano, fundamentação, assentamento, né, algumas coisas sobre assentamento cigano, sobre sacrifício, que muitas pessoas acreditam que não tenham, né, mas dentro da minha casa, dentro da minha tradição, dentro da Quimbanda em si, a gente faz sacrifício para cigano. O lance é saber fazer também, né? Não adianta você ver a live e falar assim, povo cigano tem sacrifício. Aí amanhã você vai pegar uma galinha e vai cortar em cima da imagem da sua cigana. Não, tem que saber fazer, né? Por isso é importante também uma prescrição
oracular, né? Também é importante um auxílio de um sacerdote, de uma pessoa preparada para isso, né? Porque infelizmente hoje muitas pessoas querem ser independentes, né? Então as pessoas elas querem fazer de qualquer jeito e achar que tá bom, né? A gente precisa entender que tem uma distância muito grande entre fé e fundamento, né? Não adianta você ter fé, coração limpo e fazer merda que vai dar merda, entendeu? Não tem outra. A Kimbanda ela fala isso, é reto e direto. Não adianta, mas eu tenho um bom coração, eu tenho uma boa intenção, mas aí você vai mexer no assentamento de Exu e faz merda. E aí a sua vida não tem como ficar boa. Então você precisa buscar alguém preparado para isso, que saiba realmente o que está falando e o que está fazendo, né? Os resultados da pessoa você vê por aí. Qualquer pessoa séria dentro de qualquer culto, você vê o resultado por aí. Agora, a pessoa que às vezes você não tem uma família espiritual, uma pessoa que você não tem uma direção, uma pessoa que você não sabe de onde veio, o que faz, não tem nenhum resultado, e aí é pedir para entrar no golpe, né, gente? Infelizmente tem muitas pessoas aí pela internet, né, que falam nada com nada, tem gente que acredita e acaba ficando prejudicado, né? Infelizmente eu atendo muitas pessoas que tiram de onde não tem para fazer ritualística e às vezes acaba não acontecendo nada, né? O Cicampos, né, falou aí. Então, cara, uma coisa muito importante, o nosso cuidado com a espiritualidade, né? Muitas pessoas atrelam esse cuidado com a espiritualidade aos toques, né, às reuniões em si daquela tradição, daquela vertente, né? Mas o nosso cuidado com o sagrado é muito importante, né? É claro que aquela reunião das pessoas daquela tribo é maravilhoso a pessoa participar, né? Porque ela se desenvolve, ela aprende, né? Mas não adianta você só ir nas sessões, nos toques e você não ter uma conexão com a espiritualidade, né? Então, o Bruxo da Rosa me perguntou aí, então, dentro da minha tradição, né, o corte ele é importantíssimo, né? Porque é o corte que vai dar vida, né? Nós precisamos de sangue para ter vida. Então, um assentamento sem um sacrifício correto, né, sem sacrifício não vai ter vida, né? Você não vai trazer a vida para aquele assentamento. Porque o que é o assentamento? É a junção de elementos, os pontos de atuação daquele espírito, né? E você sacraliza, né? Então você tem a sacralização com as folhas, você tem a sacralização com os pós, você tem a sacralização do corpo da pessoa, você tem a sacralização com um bicho. Então tudo isso é importantíssimo para você ter uma boa conexão, né? Eu vejo, por exemplo, que muitas pessoas veem a iniciação como algo fora do comum, né? E não é assim. A iniciação ela tem como principal objetivo te aproximar daquela espiritualidade, mas também não é só a iniciação. Tá? A pessoa precisa se organizar na vida dela, a pessoa também precisa frequentar um terreiro, a pessoa precisa seguir aquela tradição, né? Porque o que infelizmente hoje em dia as pessoas não querem é seguir tradição, né? Mas a tradição é importante. Se a pessoa ela é iniciada naquela casa, naquele terreiro, ela confiou naquele sacerdote, ela tem que seguir aquela tradição. Se naquela casa faz daquele jeito, ela não pode copiar o vizinho, né? Ela tem que fazer como naquela casa faz. Se não está satisfeito naquele local, conversa com o sacerdote, tá? Não sai jogando tudo pro alto, porque quando você precisou, o sacerdote abriu as portas para você, então você tem que ser sincero e honesto com aquele sacerdote e procura um terreiro que vai se adaptar àquilo que você deseja, né? Mas a nossa conduta ela é muito importante, né? Então a gente tem que aprender, a gente tem que se aprofundar no culto, ter responsabilidade com aquilo, né? Porque não adianta você querer fazer ebó, você querer fazer ritualística, magia,
se você, por exemplo, não sai para buscar um emprego, não sai para colocar um currículo, e aí não vai ter magia que vai botar isso nos seus caminhos, né? Um emprego, por exemplo, não cai do céu, né? Então não vai ter como você fazer uma magia e conseguir adquirir boas coisas. Dentro aí do culto cigano, existem algumas magias relacionadas à prosperidade, né? Alguns potes ciganos que a gente monta, potes com grãos, com, né, sementes, cravo, canela. Então o pote ele também é sacralizado, né? Ele fica aí muitas das vezes pela energia da lua, pela energia do sol, depende da lua, tá? Porque as pessoas elas às vezes acabam colocando, por exemplo, a lua minguante como algo negativo, né? A míngua. Não, mas às vezes você precisa minguar. Você precisa minguar a negatividade da sua vida. Você precisa minguar doença. Você precisa minguar inimigo, né? Você precisa minguar magia, né? Então, isso é importantíssimo também dentro aí do culto cigano. Mas se vocês querem algo cigano, né? Por exemplo, para prosperidade, muita fruta, muito doce, tá? Podem ofertar, por exemplo, umas frutas para o povo cigano, tá? Por favor, não ofertem ou evitem ofertar frutas com espinho, né? Para que o caminho de vocês não sejam espinhosos, até mesmo flores com espinhos, tentem retirar, né? Isso aí é uma coisa que eu particularmente não gosto. Eu ofertar rosa, por exemplo, a pombogira, tira os espinhos e oferta só a rosa, né? Para que seu caminho não tenha espinhos. Fica aí a dica para vocês. Então vocês ofertem frutas para o povo cigano, doces, e depois vocês podem consumir naturalmente. Vocês não precisam pegar aquelas frutas todas e despachar na beira da praia, né? Até porque se você fez uma oferenda para prosperidade, né? Você chamou a energia da prosperidade naqueles elementos que estão ali. Então, você despachar depois é como se você estivesse jogando a prosperidade fora. Uma coisa que a gente vê aí muito, por exemplo, no dia 6/6, né? As pessoas que cismam de fazer ebó do Obará, né? É uma coisa aí sem comentários, né? E aí colocam ebós na porta de banco, colocam ebós na porta de comércios, na porta de mercado. Gente, você está levando a prosperidade, né? Você não está trazendo. Até porque o banco já é rico. O comércio, o mercado, ele já é próspero, né? Então você precisa entender que a prosperidade ela tem que morar dentro da sua casa. Que a prosperidade ela tem que estar dentro do lugar a qual você deseja ela, né? Mas para tudo isso, você precisa ter um preparo aí, um conhecimento também para isso. Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Que eu acho que eu já falei aí bastante fundamento sobre o povo cigano. Se vocês tiverem dúvidas, é só colocarem aí nos comentários, que eu tento esclarecer o máximo possível para vocês. A gente já está aí 1 hora de live, né? Já falei bastante. E eu quero ver se vocês têm dúvidas. É só mandar. E para finalizar aí a live, né? Para finalizar esse conhecimento aí sobre o povo cigano, eu vou deixar em um banho para vocês, para que vocês possam fazer para chamar o crescimento, para chamar o amor, para chamar a prosperidade para a vida de vocês, a boa sorte, né? Um banho cigano muito bom. Vocês vão pegar 3 frutas, pode ser a mesma fruta, pode ser frutas diferentes, frutas que é possível você cortar, né? Então, como por exemplo, a maçã, a pera, a uva, né? O abacaxi. Então vocês vão cortar essas 3 frutas em quadrado, em fatias. Vocês vão colocar numa panela. Vocês vão colocar 3 anis estrelados. Vocês não comprem o licor, comprem a fava de anis estrelado. Coloquem ali dentro.
e coloque também um pouco de canela em pó. Vocês vão adicionar água, de preferência, se vocês tiverem ou água de rio ou água de chuva. Mas é importante, se vocês forem pegar água da chuva, pegar água da chuva quando está uma lua boa. Então não pegue na minguante, ou lua crescente, lua cheia ou nova. Ou água mineral, né? Caso não tenha de rio nem de chuva. Vocês vão colocar a água mineral nessa panela. Vocês vão colocar para ferver. Quando começar a ferver a água, vocês abafem, né? Coloca a tampa e desliga o fogo. Espera o banho esfriar, coa as frutas, o anis estrelado, a canela. Você vai coar e vai colocar numa árvore, num gramado, no jardim da sua casa, não tem problema algum, porque a natureza vai consumir aquilo ali. E você toma esse banho da cabeça para baixo, é um banho que não tem aí nenhuma interdição, né? Se vocês quiserem acender uma vela para o povo cigano e pedir força em cima daquele banho, né? Pedir a energia cigana em cima daquele banho, vocês podem fazer, tá? E um banho aí para quem deseja chamar amor nos seus caminhos em cima da energia cigana, né? Vocês vão pegar 7 morangos, de preferência um morango bem vermelho, né? Aquele morango que está bem docinho, grande, né? Vocês vão pegar uma maçã vermelha e uma colher de açúcar. Vocês vão ferver também em água mineral. Vão ferver, abafar, do mesmo procedimento que eu ensinei o outro banho, né? Quando começou a ferver, vocês abafem. E esse banho, para amor, você vai tomar ele morno. Então você vai borrifar, né, um pouco do seu perfume, pode ser uma borrifada, 3 borrifadas, 7 borrifadas do seu perfume. E depois você vai tomar esse banho, pedindo ao povo cigano que traga amor para a sua vida, que traga doçura para os seus caminhos. Por favor, não peçam ao povo cigano, eu quero alguém específico, eu quero fulano de tal nos meus caminhos. Não, porque às vezes essa pessoa já não está mais no seu caminho e você está se prendendo a ela. Então peça ao povo cigano amor, uma boa pessoa para que você possa amar e também ser amado, né? Mas a gente também não pode esquecer o amor próprio, né? Não vai fazer esse banho para pedir uma pessoa específica, porque não vai dar certo. Eu já estou avisando antes, para que depois vocês não venham no direct falando que fez o banho e desandou, o casamento desandou, não sei o que. Não façam. Façam para pedir amor para a vida de vocês. Quem precisa de amor próprio, faça para pedir amor próprio. Quem precisa do amor de alguém em seus caminhos, faça para pedir o amor de alguém. Mas lembre-se que o povo cigano é um povo andarilho. Então, eles vão trazer um bom amor para a vida de vocês, mas nem sempre o amor que vocês querem. Estejam abertos para receber isso na vida de vocês. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão aí online na live agora. Todas as pessoas que participaram da live, que passaram aqui, ficaram um tempinho, tiraram um pouco do tempo de vocês para ficar aqui na live. Pretendo fazer outras lives aqui, como eu falei com vocês, eu pretendo fazer a live toda segunda-feira. Acredito que por esse horário mesmo, por volta das 8 horas. E eu peço que vocês enviem sugestões de temas para a gente falar aqui. Pode ser tema dentro do culto dos orixás, do Xexelabá, ou até mesmo tema dentro da Quimbanda, né? Tem um tema muito interessante aí que eu pretendo abordar em live, que é sobre reencarnação dentro da Quimbanda, visão de reencarnação dentro da Quimbanda. Foi até uma pessoa conhecida que me sugestionou isso, né, que veio me questionar isso. Eu acho que é um tema interessante para a gente abordar em live. Que o povo cigano possa purificar a vida de vocês, que a barra da saia cigana, das ciganas, possam levar toda a negatividade,
todas as coisas ruins da vida de vocês, trazer a boa sorte, o bom caminho, a felicidade, que os ciganos possam ir na frente, limpando os caminhos para que a gente tenha prosperidade, felicidade, caminhos abertos. Quem eu não consegui responder as perguntas, me perdoem, mas podem me chamar no direct, podem me chamar pelo WhatsApp, que eu tento responder vocês dentro do possível, tá bom? Nigunzu Equimbanda, Mojubá a todos, e que todas as divindades e o povo cigano possam abençoar a nossa live. Peço abençoar a nossa vida, né, porque já abençoou a nossa live, e peço a vocês que, se puderem, compartilhar a live, mesmo depois de finalizada, ela vai ficar salva aqui no Instagram, e eu vou também tentar compartilhar ela no YouTube e no TikTok, tá bom? E só agradecer a vocês aí pela presença, agradecer também as divindades que me permitem tudo isso, todo esse conhecimento. Eu lutei muito para aprender, né, para ter esse conhecimento, então agradeço aí ao Ogum, que é o meu orixá principal, agradeço a Dona Maria Mulamba, Cigano Esmeralda, seu Tranca-Rua e seus 7 navalhas, ao Caboclo Itagi, ao Mestre Chico, que é meu preto de Kizomba, a Pombogira da Figueira, que é a Pombogira da minha iniciadora, e a todos esses espíritos, orixás, divindades que estão à minha volta, os orixás também que eu sou iniciado. Mojubá a todos, espero que vocês tenham gostado da live.